Oración del día 27 de junio de 2025. Viernes. Milagros de curación van a llegar a tu casa. Con la intercesión del Padre Pío. Dicen que hay días en los que el alma simplemente no aguanta más. Te levantas, respiras hondo, miras al cielo, y parece que no hay respuesta. Hay un dolor en el pecho que no sabes de dónde viene, pero lo sientes ahí, como si alguien te estuviera apretando por dentro. Tal vez es la enfermedad que te lleva consumiendo desde hace años, o quizás el miedo de ver a quien amas apagándose poco a poco. Hoy, viernes 27 de junio, no estás aquí por casualidad. Esta oración no te llegó por accidente. Hay algo que el cielo quiere hablarte y es urgente que no te vayas, porque hoy los milagros de curación pueden tocar tu hogar. Hoy, con el poder de la fe y la intercesión del Padre Pío, algo puede cambiar, pero tienes que quedarte, porque o permaneces o te resignas a seguir sufriendo en silencio. Duele ver cómo los años pasaron y as feridas no cerraron. Duele ver o reflexo no espelho e reconhecer que aquela alegria que você tinha se apagou, que as dores no corpo viraram parte da rotina, que você reza e o céu parece estar em silêncio. Mas hoje, nesta sexta-feira, quero que você escute bem. O céu está ouvindo você. Você não chegou até aqui por acaso. Deus viu as suas lágrimas na madrugada. Ele escutou aquele suspiro cansado que você soltou sem nem perceber. E Ele quer tocar a sua vida. Sim, Ele quer entrar na sua casa, colocar as mãos dele sobre a sua enfermidade, sobre a sua tristeza, sobre tudo o que ninguém entende, mas que Ele entende perfeitamente. Talvez nadie lo vê, pero tú sabes lo que estás cargando. Esa sensación de que todo se repite, las mismas pastillas, los mismos diagnósticos, las mismas palabras frías del médico, las mismas noches sin poder dormir por el dolor en las piernas, en los huesos, en el alma. Hoy no te voy a prometer una cura instantánea, pero te prometo que si abres el corazón, Dios te va a consolar como nunca antes. Porque cuando ya nadie puede hacer nada, Él todavía puede hacerlo todo. Y el Padre Pío, ese santo que conoció el sufrimiento en carne propia, hoy intercede por ti. Está rogando contigo. No te vayas, por favor. Quédate y ora. Respira. Escucha. Hoy no es un día más. Hoy es o dia em que algo pode acontecer. E quando falo acontecer, não falo de mágica. Falo de sentir um calor no coração, de uma lágrima escorrer e você saber: Deus está aqui. Você já sentiu isso alguma vez? Já sentiu como se alguém colocasse a mão sobre a sua e dissesse: não desista? Pois é isso que Ele quer te dizer agora. Não desista. A dor que você está enfrentando tem um sentido. A espera não é em vão. E esse sentimento de vazio, de abandono, Ele quer preencher agora. Mas você precisa abrir o coração. Você precisa orar, mesmo cansada, mesmo sem forças. Declare: tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. Tu que has passado noites em claro cuidando de alguém doente. Tu que aprendeu a sorrir com a alma cansada, que se calou para não preocupar ninguém, que aceitou a dor porque achava que era castigo. Hoje, nesta oração, Deus quer falar contigo, porque Ele sabe que você não aguenta mais e quer te dizer: você não está sozinha. Mesmo que todos à sua volta tenham se acostumado com a sua dor, Deus não se acostuma. Ele vê o que ninguém vê e Ele está agora te cercando com a presença dEle. Respire fundo, sinta, há algo diferente aqui. Y si estás sintiendo que esta oración está tocando algo dentro de ti, no la ignores, porque el Espíritu Santo tiene maneras silenciosas de actuar, pero siempre poderosas. A lo mejor llevas años sin escuchar la voz de Dios, pero hoy Ele quiere sussurrar-te al oído: te estou curando, mesmo que não lo entiendas. E você não precisa compreender agora, só precisa confiar.
e ficar, porque até o final dessa oração, algo vai se mover. Algo vai mudar dentro de você. E não é você quem vai forçar. É Ele quem vai fazer. Escreva amém se você confia que Deus pode interceder por você. É possível que você esteja ouvindo isso agora e pensando, mas eu já tentei de tudo, já rezei tanto, já pedi tanto. E é verdade, você pediu, mas às vezes o tempo de Deus não é o nosso. Às vezes, Ele espera o momento exato em que o nosso coração está quebrado o suficiente para que Ele possa entrar. Talvez seja hoje, talvez seja agora. Porque quando tudo desaba, o que resta é a fé. E com fé, você já venceu metade da batalha. Você só precisa segurar firme, porque o milagre vem. Vem como vento, vem como luz, vem como presença. Tal vez ya te dijeron que no hay cura, que tienes que aceptar, que tienes que resignarte. Pero quien dice eso no conoce el poder de Dios. Porque hasta lo que los médicos desahucian, Dios levanta. Hasta lo que parece muerto, Él puede resucitar. Y no lo digo por emoción, lo digo porque lo he visto, lo he sentido. E tu também puedes sentir. Só não feche o coração. Deixe essa oração entrar como um bálsamo. Deixe o Padre Pio pegar na sua mão agora. Ele conhece a dor. Ele sofreu. E por isso ele intercede com força, com amor. Deixe eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A presença de Deus não precisa ser explicada. Ela é sentida. E agora, neste momento, enquanto você ouve, Ele está aí, no silêncio da sua sala, no canto do seu quarto, no detalhe da sua respiração. Talvez você esteja até sozinha fisicamente, mas espiritualmente há anjos cercando você agora. Há um toque divino sobre seus ombros. Você sente o arrepio, sente essa paz estranha que parece não fazer sentido. Isso é o começo do milagre. É o céu dizendo, eu vim. É o próprio Jesus visitando a sua dor. Não te distraigas. Não pienses que é uma simple oração más. Esto não é uma gravação cualquiera. Esto é uma resposta. Uma resposta para o seu cansaço. Para o desânimo que você vem carregando. Para aquele momento em que você pensou que era o fim. Hoje Deus está dizendo que não é o fim, é só o começo de uma nova fé, de uma nova forma de confiar, mesmo que os sinais ainda não apareçam, mesmo que a cura não seja imediata, a transformação já começou dentro de você. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Entonces no te vayas, no cambies este video, no te distraigas con lo que hay alrededor. Porque si te desconectas ahora, podrías perder justo la parte en la que Dios decide hablarte con claridad. Y si esa palabra que você vem esperando há meses vai aparecer nos próximos minutos, e se essa lágrima que você carrega presa há tanto tempo finalmente cair, porque Deus te tocou de verdade. Muitas vezes o inimigo tenta tirar nossa atenção no momento exato em que o milagre está para chegar. E ele sabe disso. Por isso ele te distrai, por isso ele coloca pensamentos dizendo que não vai mudar nada. Mas vai mudar sim, porque Deus honra quem persiste. E você ainda está aqui, sé honesta contigo mesma. Quanto tempo levas, sintiendo-te abandonada? Meses, años. Esa sensación de que todos siguen con su vida y tú estás estancada, esperando algo que no sabes ni si va a llegar. Tal vez esa soledad que te muerde cuando se hace de noche e não tienes com quem desahogarte. Talvez você até sorria por fora, mas por dentro há um desespero que ninguém nota. Você vai levando, dia após dia, como se fosse forte, mas no fundo, você queria apenas um colo, um alívio, um sinal. E é por isso que você precisa ouvir até o fim. Porque o consolo que você tanto busca pode estar escondido nas próximas palavras. Deus não te ha olvidado,
Pero às vezes ele se cala para ver até onde vai a sua fé, para ver se você acredita mesmo quando tudo parece escuro. E sabe por quê? Porque é na escuridão que a luz dele brilha mais. Mas você precisa suportar esse silêncio sem desistir, porque há uma promessa sobre a sua vida. Talvez você nem saiba qual é, mas existe. E essa promessa não morre só porque o tempo passou. Deus é especialista em ressuscitar promessas velhas. Ele traz vida ao que estava enterrado. E você ainda tem muito para viver. Se esta oração está despertando algo em ti, é porque o Espírito Santo te está alcançando. Não é tua imaginação, não é coincidência, é resposta. E tu sabes que necessitas resposta. Já não é questão de querer, é questão de necessidade. Você precisa de uma mudança. Precisa sentir que Deus ainda se importa. E Ele se importa. Ele viu você naquela noite em que chorou escondida no banheiro. Ele te escutou naquele grito silencioso quando você disse, eu não aguento mais. E hoje Ele está dizendo, você vai aguentar, porque eu estou aqui agora. Escreve, eu creio, se confia no propósito maior de Deus para sua vida. Tem gente que acha que você é forte porque você não desmorona. Mas ninguém vê as vezes que você dormiu sem comer. As vezes que você sentiu o corpo gelado de tanto medo. Ninguém entende o terror de esperar um resultado de exame. O medo de escutar é grave. O medo de perder alguém, o medo de perder a si mesma. E é esse medo que o inimigo usa para te afastar da presença de Deus. Mas hoje o medo vai perder força, porque quando a fé entra, o medo é expulso. Fica atenta, porque Deus está entrando agora e Ele não entra para ficar parado, Ele entra para transformar. Quizás piensas que todo esto suena muito bonito, pero que não é para ti, que tú ya no estás en edad de vivir milagros, que ya pasó tu tiempo. Eso es mentira. ¿Sabes quién pone ese pensamiento en tu cabeza? Aquel que quiere verte derrotada. Pero Dios no ve edad, ni historial, ni diagnósticos. Ele só vê o coração. E se o seu coração ainda pulsa, é porque ainda tem milagre chegando. Ainda tem bênção sendo escrita no céu com o seu nome. Você não precisa fazer nada além de crer, ficar, ouvir e deixar Deus fazer. Talvez não entendas o porquê de tanto sofrimento. Por que tu? Por que a hora? Por que assim? Mas a dor nunca é sem propósito. Deus não desperdiça lágrimas. Cada sofrimento, cada perda, cada luta, tudo isso está gerando em você algo eterno, algo que o céu valoriza. E mais, cada uma dessas dores está sendo anotada, porque haverá o dia da restauração, o dia em que Deus vai devolver em dobro tudo aquilo que você pensou que tinha perdido. Mas você precisa passar por esse vale e precisa ouvir até o fim, porque Ele está te fortalecendo agora mesmo, por dentro. Deixe Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Escúchame bien, hay enfermedades que no son solo físicas. Hay dolores que comienzan en el alma y se reflejan en el cuerpo. Hay traumas que se instalan como tumores silenciosos. Você sabe do que estou falando. Aquela angústia que você sente sem saber explicar. Aquela opressão no peito que não passa. Isso não é só ansiedade. Isso é algo espiritual. E hoje você está escutando isso porque Deus quer te libertar. Não apenas curar o corpo, mas a alma, a mente, o coração. Ele quer te devolver a paz que você perdeu há anos. E aqui está a verdade que muitos não querem escutar. Você precisa se levantar espiritualmente antes que essa dor consuma o que ainda resta em você. Você precisa da presença de Deus mais do que do ar que respira. Porque se continuar assim, tentando resolver tudo sozinha, tentando aguentar mais um pouco, você vai se quebrar. E não quero te assustar, mas você sabe que isso já está acontecendo aos poucos. Você sente que está se esgotando, que não aguenta mais ninguém, que sua fé está por um fio.
É por isso que esta oração chegou até você hoje. Deus não vai deixar você cair. Não esperes. Envia a 3 contatos de WhatsApp e escreve Amém. Hoy Deus abrirá as portas correctas para ti e antes del final del dia recibirás uma notícia que te vai surpreender. E se você está aí pensando que já orou tanto e não deu certo, quero te lembrar, talvez não era ainda o momento certo. Talvez Deus estava te preparando. Porque quando o milagre chega, ele precisa encontrar espaço para acontecer. E talvez agora, pela primeira vez em muito tempo, você esteja aberta. Frágil, sim, mas aberta. E é nessa abertura que Deus se move. É nesse "eu não aguento mais" que ele entra com força. O fim da sua força é o começo da dele. Então não pare. Fique, escute cada palavra até o final, porque há algo para você aqui, algo só seu. Há pessoas que estão escuchando isto agora mesmo com lágrimas en los ojos. E se eres tú, no te escondas, no te avergüences de sentir, porque sentir es señal de que aún vives. E mientras hay vida, hay esperanza. Essa lágrima não é debilidade, é resposta. É o Espírito Santo quebrando as defesas do seu coração. É Deus dizendo, eu estou te tocando agora mesmo. Fique atenta, sinta. A mudança começa em pequenas sensações, no calor no peito, na vontade de respirar fundo, no suspiro de alívio. Isso é o toque dele. Declare, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Então, se sigues aqui, não é porque simplesmente estás oyendo uma oração, é porque há algo dentro de ti que está clamando por socorro. Tú sabes bien que ya no puedes seguir cargando todo sola. Hay una fatiga que no se ve, pero que está consumiendo tu espíritu poco a poco. Y lo peor es que nadie nota. Todos creen que tú puedes con todo, que eres fuerte, que ya te acostumbraste a vivir así. Pero no. Tú sabes que no es así. Tú sabes que por dentro estás pidiendo un respiro, un descanso, un milagro. Y si te vas ahora, podrías perder justo ese instante en el que Dios decide romper el silencio. Hay gente que va a decir que estas oraciones son solo palabras, pero tú sabes que hay algo diferente en esto, que mientras escuchas, algo en tu corazón se agita, que tu piel se eriza, que las lágrimas empiezan a querer salir, porque no son solo palabras, es un llamado del cielo directo para ti. No ignores eso. Porque muitas vezes quem desprecia os sinais de Deus, depois clama por respostas e o céu fica em silêncio. Você está recebendo esse momento. Não desperdice. Ouça até o fim, porque cada palavra está sendo preparada para o seu coração agora. E se te dijera que esta pode ser tu última oportunidade de experimentar a Deus de verdade? No, no estoy exagerando. No estoy usando miedo gratuito. Estoy siendo honesto. Hay momentos en la vida en los que el cielo decide intervenir de una manera única. E se você ignora, se perde e não volta. Há uma janela de misericórdia se abrindo neste instante. Pode ser que ela não se abra de novo tão cedo. Você sabe o quanto você esperou por algo assim. Então não feche a porta. Deus está batendo com força agora. Quantas vezes você teve medo de dormir e não acordar? Quantas vezes você pensou que aquele mal-estar que sentiu podia ser o fim? Quantas vezes ficou em silêncio para não preocupar os filhos, o marido, a família? Você guarda tudo para si, mas a verdade é que o medo tem te feito refém. Medo de piorar, medo de perder a cabeça, medo de não conseguir se levantar mais, medo de um diagnóstico inesperado. E esse medo está te fazendo viver menos, respirar menos, confiar menos. Deus quer quebrar esse ciclo agora, mas precisa que você permaneça até o fim. Há algo que ainda será dito, algo que vai destravar a sua fé. Escribe, amém, eu creio,
si confías en el plan divino que está por venir. No es casualidad que estés oyendo esto un viernes, porque el viernes, el día en que Jesús murió en la cruz, parecía ser el final. Todo mundo pensou que tudo estava perdido, que não havia mais chance, que o mal venceu. E talvez é assim que você se sente hoje, como se já fosse sexta-feira demais na sua vida. Como se tudo estivesse em silêncio, morto, perdido. Mas a cruz nunca foi o fim. Foi só o começo. Você está sendo colocada diante da cruz, não para sofrer, mas para esperar a ressurreição. Porque o terceiro dia vem, porque o milagre vem. Mas você precisa segurar firme esse momento de dor. Aguenta mais um pouco. ¿Te diste cuenta que tus oraciones se volvieron más débiles con el tiempo? Que antes hablabas con Dios como una amiga conversa, pero ahora casi no dices nada. Tal vez solo piensas en silencio. Tal vez solo suspiras y esperas que Él entienda. Y sí, Él entiende, pero también quiere volver a escucharte. Ele quer ouvir você dizendo que ainda crê, que ainda espera, que ainda acredita, mesmo chorando, mesmo cansada, mesmo com raiva. Ele quer que você fale, porque enquanto você fala, Ele age. E nessa oração, Ele está prestando atenção a cada batida do seu coração. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Às vezes você pensa que Deus está distante, mas é você quem está se escondendo. Você construiu tantas defesas ao longo dos anos que já nem sabe como se abrir de novo. Você se fechou para não sentir mais dor, mas com isso também parou de sentir amor. Amor de Deus, amor por você mesma. Amor pela vida. Hoje, Ele quer entrar por entre essas defesas. Quer quebrar essas muralhas de dor que você construiu. Não porque quer te expor, mas porque quer te libertar. Libertar do que te paralisa, do que te amarra, do que te adoece. Talvez estás recordando ahora situaciones que nunca sanaron. Palabras que te marcaron, abandonos que te rompieron, traiciones que jamás contaste. Todo eso sigue dentro. Y mientras siga ahí, tu cuerpo lo va a seguir reflejando. Por eso la medicina no cura todo, porque lo que se rompe en el alma solo Deus puede reparar. E hoje, Ele quer começar essa restauração, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele quer curar a raiz. Aquilo que você nem lembra mais, mas que continua doendo. Mas você tem que ficar, porque ainda vem algo mais forte. Declare, Jesus, eu confio em ti, se creis em el poder transformador de Deus. O que você vai escutar nos próximos minutos pode ser a chave para a maior libertação da sua vida. Eu não falo isso para impressionar. Falo porque eu sei, porque eu já vi isso acontecer com pessoas como você, pessoas que chegaram no limite, que achavam que não aguentariam mais uma noite, mais uma má notícia, mais uma humilhação. Mas ficaram, escutaram, e Deus as levantou, e agora é a sua vez. Você não vai sair desse vídeo do mesmo jeito que entrou, porque até o fim, algo sobrenatural vai acontecer. Mesmo que você não perceba agora, vai acontecer. Se você soubesse o que o inimigo está tramando contra a sua vida, você não desgrudaria um segundo dessa oração. Há armadilhas sendo preparadas para te afastar da fé. Pensamentos sendo colocados para te paralisar. Pessoas sendo usadas para minar a sua esperança. Mas o Senhor já está agindo para frustrar esses planos. Só que você precisa se posicionar. Precisa continuar escutando, porque enquanto você ouve, o céu trabalha. Enquanto você ora, os anjos lutam. Enquanto você acredita, o impossível começa a se mover. Deja eu confio, se sabes que Deus há tiene lo melhor reservado para ti. Essa dor no corpo que os médicos não explicam, essa insônia constante, esse cansaço que você não sabe de onde vem, não é apenas físico, é espiritual.
Você está sobrecarregada, espiritualmente drenada. Sua alma está doente. E essa oração está sendo usada por Deus como um remédio invisível, como uma gota de cura. Cada palavra é como um bálsamo, mas se você sair agora, você vai perder a dose completa. Vai receber só a metade. E você precisa do todo. Você precisa da cura completa, da libertação total. E ela está vindo. Sigue. No te vayas, no pongas pausa, no pienses que já escutaste suficiente, porque lo más fuerte aún no ha llegado. Há uma revelação que Deus quer dar-te, uma palavra clave, um detalhe que vai destrancar algo dentro de você. Você sente isso, não sente? Essa urgência no coração, essa sensação de que não pode sair agora? Escute essa voz, porque pode ser o próprio Espírito Santo te retendo aqui. Há mais por vir. Há algo que só será dito nos próximos segundos. Fique até o final. Então, sigue aqui, porque o que está por revelar-se pode ser a única coisa que te falta para entender todo esse sofrimento. Pode ser que a vida tenha sido dura com você, que o tempo tenha levado mais do que trouxe, que a fé tenha se tornado apenas uma palavra bonita dita de vez em quando. Mas hoje, nesta oração, você vai entender que nada foi em vão. Nem essa dor que te consome por dentro, nem essa solidão que você sente mesmo rodeada de gente. Há algo escondido nessa dor. Há algo de Deus sendo gerado nela, mas você precisa ouvir até o fim, senão vai perder o que pode mudar tudo. Você já reparou como o tempo parece mais pesado quando o coração está machucado? Os dias são longos, as noites não passam e tudo parece mais difícil de suportar. Você acorda cansada, mesmo tendo dormido, e não é o corpo, é a alma. Uma alma cansada, esgotada, que continua empurrando a vida por obrigação, não por vontade. Isso tem nome, isso tem raiz. E é isso que o Senhor está revelando agora, porque enquanto você escuta, Ele está te limpando por dentro. Está mexendo nas feridas antigas que ninguém tocou. E sim, vai doer um pouco, mas é a dor da cura. Murchos seguem aparentando normalidade, mientras estão rotos por dentro. Quizá tú también sonríes para los demás, pero lloras en silencio. Das consejos, pero tú misma ya no sabes qué creer. Has sido fuerte tanto tiempo que hasta se te olvidó cómo pedir ayuda. Pero Dios no se olvida. Dios no se cansa de esperar. Él está aquí ahora para sostenerte, para levantarte, para recordarte que tú aún tienes un propósito, que tu vida no ha terminado, que aún hay algo que solo tú puedes hacer. Pero si te vas ahora, vas a seguir pensando que todo se acabou. E isso seria uma mentira peligrosa. Você quer saber por que ainda está viva? Porque Deus não terminou com você. Porque ainda há uma promessa sobre você que nem a idade, nem a doença, nem o tempo pode apagar. Talvez você ache que já passou da hora, que já perdeu o que tinha que viver, mas há bênçãos que vêm na maturidade, há promessas que se cumprem só depois que a alma já chorou tudo o que tinha para chorar. E talvez esse seja o seu caso. Talvez você precise só mais um pouco de fé, e ela está aqui, nesta oração. Mas você tem que ficar até o final, porque ainda não acabou. Escreve Dioses fiel, se sientes que esta palavra está tocando no mais profundo de tua alma. Quantas vezes você se pegou dizendo, só quero paz, mas nunca vem. Sempre tem algo, alguém, alguma notícia ruim. Sempre tem um problema novo batendo na porta. É como se a paz tivesse te esquecido. Mas o que ninguém te contou é que, muitas vezes, a paz só chega depois da guerra. E você está em guerra, não com os outros, mas dentro de você. Contra pensamentos que querem te destruir. Contra medos que te paralisam. Contra lembranças que te envenenam. Mas escute isso. Quem permanece no campo de batalha até o final recebe a coroa. Não fuja agora. Hay noches que parecen eternas, que uno siente que no va a salir del otro lado. Tal vez anoche fue así para ti.
Tal vez te acostaste con el corazón apretado, sintiendo que ya no tienes propósito, que solo estás esperando el final. Pero escúchame, Dios no quiere que sobrevivas, quiere que vivas. Que sientas otra vez lo que es sonreír con libertad, que te despiertes con ganas de levantarte, que comas con gusto, que veas el sol y digas gracias. Pero para eso tienes que permitir que Él entre en los lugares oscuros de tu alma. Y eso solo va a pasar si te quedas. Yo tengo esperanza, si crees que Dios aún puede hacer algo grande contigo. Hay quienes te hicieron daño y nunca lo pagaron. Hay heridas que fueron causadas por quienes deberían protegerte, y esas son las más difíciles de sanar, porque uno no entiende cómo puede doler tanto lo que supuestamente era amor. Y por eso te cerraste, te amargaste un poco, te volviste desconfiada, dura, silenciosa, y ahora cargas todo eso sola. Pero hoy el Señor quiere decirte, yo vi todo. Nada quedó oculto, y cada lágrima tuya fue recogida. No habrá injusticia que no sea reparada, pero tú necesitas entregarle ese peso, porque no fuiste creada para cargar tanto. Você sabia que tem gente que morre espiritualmente anos antes do corpo parar? Pessoas que desistiram por dentro, que andam, falam, sorriem, mas já não acreditam em mais nada. E esse é o perigo, porque quando a fé morre, o corpo segue, mas o espírito afunda. E talvez você esteja nesse ponto, pensando, já não adianta. Mas adianta sim, porque o espírito pode ser reacendido, a fé pode ser restaurada, e Deus pode soprar vida no que você achou que já estava morto. Mas você tem que decidir, ou escuta até o fim, ou volta para a escuridão. E a escuridão é perigosa demais. Não esperes, envia a 3 pessoas por WhatsApp e escreve amém. Hoy algo sobrenatural pode liberar-se em tu vida e uma porta que estava cerrada se abrirá antes de la medianoche. Tal vez tú misma no te reconoces más. Te miras al espejo y ves a alguien cansada, apagada, lejana de quien fuiste. Te preguntas dónde quedó esa mujer fuerte, sonriente, con sueños. Y eso es parte del proceso, porque a veces Dios permite que nos perdamos un poco para que lo busquemos con desesperación, porque solo cuando tocamos fondo es que miramos hacia arriba. Y tú estás haciendo eso ahora. Estás buscando, estás pidiendo señales, y esta oración es una. No la ignores. Não te vayas. Você lembra da última vez que sentiu paz de verdade? Aquela paz que não depende de circunstância. Aquela calma que faz o peito desinflar. Talvez faça muito tempo. Talvez você ache que nunca sentiu isso, mas está chegando. Essa paz está vindo agora como uma brisa. Você pode até não perceber ainda, mas ela já começou a se mover dentro de você. Porque onde Deus entra, o medo sai. Onde Deus toca, a alma respira. Mas para isso, você tem que ficar, não pare agora. O melhor ainda está por vir. Escreve amém, se estás sentindo que Deus te está hablando de uma maneira diferente. Entonces, não te desconectes. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una oración, es un llamado directo a tu alma, a esa parte tuya que ya no llora por fuera, pero sigue gritando por dentro, esa parte que nadie más ve, pero que Dios conoce mejor que tú. ¿Y sabes por qué tienes que quedarte hasta el final? Porque hay una verdad que aún no escuchaste, y esa verdad puede cambiar tu manera de ver tu dolor, tu pasado, tus miedos y tu futuro, pero se revela solo a quien resiste, a quien no huye, a quien decide escuchar, mesmo como corazón en pedazos. Hay dolores que uno va enterrando con los años, pero no desaparecen, siguen ahí, como raíces invisibles que te van enfermando poco a poco. Por eso nada te entusiasma, por eso te cuesta levantarte, por eso has perdido el brillo en los ojos. No es la edad, no es el cuerpo, es el alma.
Y sabes que si no haces algo ahora, eso va a crecer. Vai sufocar você por dentro até o ponto de você não se reconhecer mais. E é por isso que você está aqui, porque Deus quer arrancar essa raiz antes que seja tarde demais. Mas isso só acontece se você ouvir até o fim, se suportar a verdade, mesmo que ela doa. E se te digera que o inimigo sabe exatamente qual é tu ponto débil, que ele conhece suas noites em claro, seus pensamentos de desistência, seus picos de ansiedade, que ele te estuda e te cerca, e que si no buscas refugio en Dios, en cualquier momento puede darte un golpe que no vas a resistir. Eso no es exageración. Eso es lo que pasa cuando uno se aleja del fuego de la fe. Te vas enfriando hasta congelarte. Y eso es peligroso, porque cuando el corazón se enfría, la vida pierde sentido. Por eso tienes que quedarte, porque hay un fuego que aún puede ser encendido en ti, pero necesitas escucharlo todo. Você quer saber por que a cura demora? Porque às vezes Deus não quer apenas tirar o sintoma, Ele quer curar a origem. E a origem da sua dor talvez esteja num lugar que você tem evitado há anos. Uma lembrança, uma palavra, um abandono, uma culpa, algo que ficou lá atrás, mas continua controlando você aqui no presente. Deus não quer apenas te aliviar hoje. Ele quer transformar a sua história, apagar o que precisa ser apagado, curar o que ninguém pode ver. Mas isso exige algo. Você tem que continuar. Porque o que está por vir nesta oração é revelação profunda, e você não pode perder. Escribe, eu tenho fé, se crees que algo sobrenatural já começou em tu vida. Há quem olhe para você e diga que você está bem, que está forte, mas eles não veem que você só está funcionando no automático, que seus olhos perderam aquele brilho de quem sonha, que seu coração bate, mas sua alma anda em silêncio. Você sente que já fez tudo o que podia e ainda assim nada mudou. Isso te frustra, te cansa, te esvazia. Mas escute isso, nem sempre a mudança começa fora. Às vezes, ela começa no fundo do peito. E se você escutar até o fim, vai perceber que o milagre não é o que você imaginava. É muito mais profundo e muito mais verdadeiro. No te has rendido todavia, pero estás cerca, muito cerca, e isso é o que Deus quer evitar hoje. Porque o inimigo não ataca com força ao que está lejos de rendir-se. Ele ataca quando você está prestes a soltar tudo. E você está nesse ponto. Você já está fazendo menos orações. Já não sente vontade de sair da cama. Já aceita o pouco como se fosse tudo o que merece. E é aí que mora o perigo. Porque quando você para de lutar, o inimigo avança. Mas hoje o céu se levantou por você. E você está sendo alcançada. Só não vá embora. Porque o momento mais importante ainda vai chegar. Sabias que há batalhas espirituais que solo se ganham com perseverança? Não é sobre força, é sobre resistência. Você tem que suportar a dor por mais um tempo. Tem que continuar orando, mesmo sem vontade. Tem que continuar acreditando mesmo sem ver. Porque quem desiste antes do tempo nunca vê a promessa. E tu já esperaste demasiado para rendir-te agora. Si te vas, volverás a la oscuridad. Pero si te quedas, verás la luz. No toda de una vez, pero sí suficiente para volver a caminar. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Você já se perguntou por que sente tanto peso nas costas? Não é físico, é espiritual. É culpa acumulada, mágoas não resolvidas, promessas que você fez e não cumpriu, palavras que você ouviu e nunca esqueceu. Tudo isso vai pesando. E se você não entrega para Deus, isso te quebra. Aos poucos, lentamente. E quando você se dá conta, já não é mais você. É só o reflexo de alguém que já foi inteiro um dia. Hoje, essa entrega precisa acontecer.
Você tem que deixar, soltar, respirar e dizer: Senhor, eu não quero mais carregar isso. Mas isso só vai acontecer se você continuar, se não fugir da parte mais difícil. Há algo que vai ser dicho em esta oração que no solo te va a sacudir, te va a despertar. Va a hacer que abras los ojos y te des cuenta de lo que no habías visto en años. Porque cuando uno está en dolor constante, uno se acostumbra. Y cuando te acostumbras, dejas de luchar. Hoy Dios quiere que reacciones, que vuelvas a sentir, que vuelvas a llorar, que vuelvas a pelear por ti, no por los demás, por ti, porque tu alma vale, porque tu historia aún no terminó, porque aún hay capítulos escritos por el dedo de Dios esperando por ti. Escribe: yo confío en Dios, si estás sintiendo que esta oración no es casualidad. Às vezes, a cura começa com confronto. E talvez essa seja a hora do seu, encarar tudo o que você tem evitado, admitir que precisa de ajuda, que não dá mais para seguir desse jeito, que viver com medo não é viver, que tomar remédio para dormir toda noite não é normal, que se calar diante da dor só agrava tudo. Deus está te chamando hoje para um confronto, mas não é para te machucar, é para te libertar, porque a verdade dói, mas cura. E você está ouvindo essa oração porque chegou a hora. Só não feche os ouvidos. Fique até o fim. Ainda tem algo que precisa ser dito direto para o seu coração. E se esta oración no fuera solo para ti? ¿Y si fueras tú el canal por el que Dios quiere alcanzar a alguien más? Alguien que también está sufriendo, pero no lo dice. Alguien que está a punto de rendirse. Tal vez seja seu irmão, sua filha, sua amiga. Talvez Deus quer usar sua dor para alcançar outra vida. Porque o sofrimento não precisa ser em vão. Ele pode gerar frutos, mas só se você permitir. Só se você se entregar por inteiro. Só se você escutar até o último segundo. Porque até o silêncio aqui está carregado da presença de Deus. Desde yo creo si sientes que esto está hablando justo a tu alma. Padre amado, Dios de lo alto, en esta hora te hablo desde lo más hondo de mi alma. Ya no quiero fingir fortaleza donde solo hay cansancio. Ya no quiero seguir sonriendo por fuera mientras por dentro me estoy cayendo en pedazos. Tú lo sabes todo. Tú lo has visto todo. Has sido testigo de cada lágrima escondida, de cada noche en silencio, de cada vez que dije estoy bien solo para no preocupar a los demás. Hoy vengo ante ti sin máscaras, sin fuerza, sin excusas. Vengo rota, herida, confundida, pero con el corazón dispuesto. Porque si hay algo que aún me queda es fe, fe de que tú puedes tocarme ahora mismo, fe de que, aunque los médicos digan que no hay cura, tú puedes restaurar mi salud, fe de que, aunque mi alma esté seca, tú puedes soplar vida de nuevo, fe de que no llegué a esta oración por accidente, sino porque tú me citaste aquí. Señor, entra a mi casa, entra a mi cuerpo, entra a mis pensamientos, entra a esos rincones donde yo misma tengo miedo de entrar. Saca lo que no sirve, saca el miedo, la ansiedad, el rencor, la culpa, la tristeza, y llena todo eso con tu paz. Con esa paz que no se explica, pero que se siente, esa que hace que uno respire profundo y sienta que no está solo, esa que me recuerda que tú estás aquí, aunque no te vea. Espíritu Santo, te pido que me rodees, ahora, que me abraces con fuego, que quemes toda cadena que me tiene presa, que limpies cada pensamiento oscuro, que restaures mi corazón cansado, que me levantes de donde caí, que me hagas nueva, porque quiero vivir otra vez, no sobrevivir, vivir. Quiero volver a soñar, a reír, a sentir alegría sin miedo. Padre Pío, intercede por mí. Tú que conociste el dolor, tú que viviste el sufrimiento, tú que ofreciste cada lágrima a Dios, ayúdame a hacer lo mismo. Ora conmigo, pídele al cielo por mí, presenta mi nombre al trono de la gracia, y no me sueltes
aunque yo quiera rendirme. No permitas que yo me hunda otra vez. Llévame a Jesús, aunque yo no tenga fuerzas de caminar. Señor Jesús, yo te entrego todo, mi cuerpo enfermo, mi alma rota, mi pasado lleno de heridas, mi presente lleno de dudas, mi futuro lleno de miedo. Tómalo todo, haz con mi vida lo que tú quieras, pero no me dejes igual. No permitas que esta oración sea en vano. Haz que algo cambie dentro de mí. Haz que esta noche, al cerrar los ojos, yo sienta que algo se movió, que algo se rompió, que algo nuevo nació, porque tú sigues haciendo milagros, y hoy yo declaro, yo soy uno de ellos. Amado Dios, dame señales claras, abre las puertas correctas, quita lo que estorba, sana lo que duele, seca mis lágrimas. Y si todavía hay más desiertos que atravesar, que yo no camine sola. Que tu presencia vaya conmigo, que tu mano me sostenga, que tu voz me guíe. Y cuando llegue la noticia que tanto espero, cuando el milagro toque a mi puerta, cuando yo vuelva a sonreír de verdad, que mi boca no se calle, que yo grite al mundo que tú vives, que tú sanas, que tú salvas, que tú eres real. Gracias, Dios, porque sé que ya estás actuando. Gracias porque no me dejaste caer. Gracias porque esta oración no fue solo un momento, fue un encuentro contigo. Amén. No te vayas sin escuchar la siguiente oración. Está justo aquí en la pantalla. Haz clic ahora, te va a tocar el alma.